vídeo aqui no canal. Como você pode ver pelo título, pela thumbnail, hoje vamos falar sobre o melhor momento para você investir em ações. E hoje eu vou desmentir algumas mentirias que você anda ouvindo por aí. E entender por que às vezes você investe em ações e se envolve em algumas furadas, tá bom? Se você ainda não sabe o que significa ações, a importância de você comprar ações, de você ter ações na sua carteira de investimento, nós temos um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre ações, sobre a importância de você investir em ações e como você consegue começar a investir com poucos recursos, tá bom? Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai sair daqui, ó, perfeito para poder comprar ações. Só que se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se você já acompanha os vídeos, se esses vídeos já te ajudaram de alguma forma e você ainda não é inscrito, se inscreve, curte e comenta, porque eu tenho certeza que esse vídeo vale a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, tá bom? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Nicole Gomes e nesse canal eu falo sobre educação financeira de uma forma simples, fácil, para que você entenda e descomplique aquilo que você sabe até hoje, tá bom? Normalmente, a gente se sente, né, as pessoas em si, elas se sentem motivadas a investir em ações quando elas escutam outras pessoas dizendo que ganhou muito dinheiro com determinada ação. Provavelmente, se você tem um amigo aí que investe, você já ouviu ele dizer em algum momento que ganhou muito dinheiro com determinada ação, que, nossa, tal ação na carteira dele disparou e ele ganhou muito dinheiro, e aí você vai lá no auge, nossa, vou investir também. E é nessa que você literalmente se decepciona, porque você investe no auge daquela ação. Se aquela pessoa ganhou dinheiro com aquela ação, provavelmente ela comprou por um valor muito abaixo. E aí, quando ela atingiu ali o auge, ela foi lá e ganhou muito dinheiro. E aí você vai lá e investe o seu dinheiro no auge daquela ação, sem conhecer aquela empresa, sem entender como é que aquela pessoa exatamente ganhou aquele dinheiro, sem entender o porquê que aquela ação subiu de uma forma assim tão drástica, e simplesmente vai lá e investe. E aí o que acontece? A queda vem. Você perde dinheiro, se frustra, vende suas ações, perde dinheiro, não quer mais saber de investir, acha que a ação é furada. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi uma pessoa dizer: a ação é furada. Nossa, não, isso aí é papo furado. Não, isso aí é a maior furada. E aí, todas as vezes que eu me perguntei, eu falei assim: por que é furada? A pessoa não soube me responder. Por quê? Porque ela só ouviu falar ou passou por uma situação, uma experiência ruim. Então aqui eu já falei isso em outros vídeos. Tenha você a sua própria experiência, aprenda você sobre finanças, aprenda você sobre determinado assunto, para que você tenha lugar de fala e não baseado no que as outras pessoas falaram. As ações, elas passam por 3 fases. A primeira fase, que é a fase onde ela tá com valor ali muito abaixo do mercado. Muito abaixo. A fase onde ela despenca. O valor cai, o valor desce e ela tá muito ali abaixo do que o valor dela normal. A segunda fase é o valor dela normal. Valor normal, quanto uma ação vale ali no mercado, quanto aquela empresa tá valendo ali diante do mercado de ações, esse é o valor dela normal, é a segunda fase. E temos a terceira fase, que é o auge, o pico daquela ação, quando aquela ação dispara do nada. Aquela ação dispara. Aí todos que compraram na fase 1 e na fase 2 ganharam dinheiro. Por quê? Porque elas compraram num preço baixo, num preço além, num preço que estava despencando ou no preço normal. E aí elas ganharam dinheiro com essa diferença de valor. Entende? Então, quando você compra ela na alta, você está destinado a perder dinheiro, porque todas as ações passam por essas 3 fases. Todas as ações vão voltar para o valor normal e todas as ações, um momento vai despencar ou vai subir, seja por algum motivo. E aí, o que você precisa analisar? Se determinada ação do nada despencou,
entender, pesquisar o porquê que aquela ação está com o valor tão baixo. Será que aquela empresa realmente está ali num valor bom para investimento? Ou será que aquela empresa está falindo? O que está acontecendo? Por que está tendo essa queda? E da mesma forma, quando ela atinge um auge, por que aquela ação está subindo tanto? Porque não seja aquela pessoa Maria vai com as outras, sabe? Tá todo mundo fazendo, você vai lá e faz, sem entender o porquê que você está fazendo. Você precisa entender aquilo que você está fazendo para você não se envolver em furadas e se frustrar diante dos seus investimentos. Então você pensa, mas Nicole, será que é furada? Então investir em ações? Não, não é furada. O mercado de ações, ele oscila, eu já falei isso em outros vídeos e eu volto a repetir. Não espere que você vai comprar determinada ação e aquilo dali vai se manter daqui a 10, 15 anos. Porque quando a gente investe, a gente pensa em longo prazo. Tire da sua cabeça o curto prazo. Eu, para ser sincera, tá? Eu não fico olhando. Eu nem tenho mais o aplicativo que eu invisto no meu celular. Eu só baixo ele no dia que eu invisto. Pronto, porque eu nem fico olhando o que tá caindo, o que tá subindo. Pra mim só é importante saber o que tá caindo no dia que eu vou investir. Então, se eu vou investir hoje, eu entro lá na minha carteira, eu uso Investidor 10, é um site, depois eu vou gravar um vídeo melhor pra vocês, falando sobre ele. Site gratuito, onde você cadastra ali os ativos que você tem e é melhor pra você conseguir acompanhar como é que tá a sua carteira de investimento. Então, no dia que eu vou investir, eu vou lá nesse site, vejo como é que tá a minha carteira de investimento e vejo o que tá caindo. No que está caindo, eu vou lá e invisto. Entende? Porque é uma oportunidade. Mas eu não tenho por que ficar olhando todo dia o que tá caindo, o que tá subindo, o que tá caindo, porque fulano ganhou dinheiro, porque fulano... Isso não importa pra mim. Porque eu sei muito bem como é que funciona essa demanda. Então, pra mim, é importante investir naquela ação que está caindo, que eu já tenho na minha carteira. Porque se é uma ação que eu já tenho na minha carteira, é sinal que é uma empresa que eu confio. E aí você vai lá, você pesquisa por que a empresa tal está caindo, o que está acontecendo no mercado de ações, ponto. Mas fora isso, não tem por que você ficar olhando todos os dias ali o que está acontecendo. Isso não vai te acrescentar em nada, porque o mercado ele vai oscilar todos os dias. Um dia a ação vai estar um preço, vai passar 20 minutos, ela vai estar outro preço. Então, se você ficar olhando o tempo inteiro, você vai virar um doido e não vai adiantar de nada. As ações, o nosso investimento é para longo prazo, e é literalmente longo prazo, é 10, 15, 20 anos. Um bom investidor não fica ali preocupado com curto prazo. Curto prazo é para reserva de emergência, para reserva de oportunidade. Não tem nada a ver com ações, fundos imobiliários, nada. Então, se você comprar a ação na fase 3, ela não vai suportar a fase 2 e nem a fase 1. Vamos analisar o Banco do Brasil. Ela é uma das ações que eu tenho na minha carteira e tá despencando, literalmente. E eu tô desesperada? Claro que não, porque eu sei que é normal. No dia em que eu tirei, né, essa imagem que eu tô colocando aqui pra vocês, foi no dia 19 de agosto, que foi o dia que eu escrevi aqui, né, esse pequeno roteiro pra vocês. E no dia 19, ela tá no valor de R$19,82. Só que quando eu comprei ela, estava no valor de R$27,81. Ou seja, está em uma ótima oportunidade para mim investir nela. Então, se a gente analisar mais fundo, a gente vai ver que ela já estava com esse valor há 2 anos atrás. Ou seja, o valor que ela tá no dia 19 de agosto é o valor que ela estava há 2 anos atrás. Ou seja, é uma grande oportunidade para você investir nela. E ela pegou o valor normal depois e pegou o auge, que foi em maio desse ano. Em maio desse ano, ela bateu quase R$30. Ou seja, R$29,59 em maio desse ano. Ou seja, depois de 2 anos que essa empresa estava R$19, quem investiu há 2 anos R$19, em maio desse ano conseguiu ganhar muito dinheiro com essa ação. E esse valor que bateu agora em maio foi o auge dela em mais de 10 anos, tá? Ela nunca teve um valor tão alto. Essa ação, ela nunca valeu R$29,89. Ou seja, foi o valor mais alto que ela atingiu. Então, quando a gente olha no longo prazo, ela tá prevista para cair até para R$15, tá? Ou seja, quem investiu lá com quase R$30 e não comprar nada agora na baixa vai perder praticamente 50% do patrimônio. Entende como é importante você pesquisar, você estudar, entender o que está acontecendo?
E a regra que eu quero que você entenda é que não vá pela cabeça dos outros. Estude, aprenda, analise, seja você um estudante de ações. Não vá pela demanda. Não siga o efeito manada. Tá todo mundo comprando, você vai lá e compra também, sem entender aquilo que você tá fazendo. Um bom investidor, ele aproveita as promoções do mercado. Se você gosta muito de batata, de tomate, você não compra ela quando ela tá cara, você compra ela na promoção. Então, no universo dos investimentos, aquilo que tá caindo é uma oportunidade de investimento. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. E se você gostou, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal que toda semana a gente tem vídeo novo sobre finanças, sobre investimentos, sobre esse universo, né, financeiro, para que você destrave a sua vida financeira de uma vez por todas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.